Olá pessoal, estamos aqui com Kaique Martins, primeiro colocado no concurso do DEPEN. Vamos agora ouvir um pouquinho de como foi a trajetória dele até chegar nessa aprovação aí fantástica. Tudo bom, Kaique? Tudo jóia, Núbia. Se apresenta aí para o pessoal para eles te conhecerem melhor. Eu sou o Kaique, eu sou natural de Itaguatinga, uma pequena cidade no interior do Tocantins. Atualmente eu resido em Palmas, me mudei para lá para fazer faculdade. E minha história com a área policial ela começa mais ou menos em meados de 2018. E por que área policial, Kaique? Vocação mesmo? A família apoiou? Sim, no começo é natural que os pais eles sejam um pouco mais resguardados, né? Mas eu não tive esse problema em casa. Eu acredito que seja uma vocação, um chamado, porque eu conheci a área policial através do concurso da PM Tocantins 2018. Sabe como é que é concurso estadual, né? Todo mundo, todos os parentes vão fazer. E aí eu decidi que ia fazer, não entendia nada. Fui muito mal na prova, mas a partir dali eu comecei a pesquisar mais sobre a área. Aí eu vi que tinha os concursos federais e me apaixonei de cara pela PRF e também pela Polícia Federal, apesar de serem atividades distintas, né? E a partir dali eu montei meu plano de estudos, já conheci o DEPEN também e comecei a estudar focado nesses 3 concursos. Eu conciliei os 3. Então sua história com os concursos começou em 2018, quando você foi fazer esse concurso aí que toda a família iria fazer. Então, após isso, como que você direcionou aí seus estudos para concursos? Primeiramente, eu defini um núcleo de matérias que eram comuns na área policial e eu me preparei para quando chegar o edital eu só atacar as matérias específicas. Então, mas no começo eu comecei com videoaulas, assistia às videoaulas, fazia meus resumos, fazia bastante questões também. E aí eu fiz a PRF 2019, não logrei êxito, fiquei por poucas questões e logo depois eu conheci o Estratégia. Eu já tinha já tive contato com alguns PDFs antes, mas nada muito definitivo. E aí depois da PRF 2019 que eu comecei a estudar por PDF. Aí eu revi algumas matérias que eu já tinha revisto e comecei a fazer mais questões ainda. E aí, a partir disso, mais ou menos um ano e pouco depois, eu fiz uma prova, que foi o AGP em Goiás e o IBGE, que por mais que pareça ser de uma área totalmente distinta da área policial, as matérias eram bastante convergentes e eu decidi fazer. Passei nos 2, no AGP eu decidi não continuar, por diversos motivos, e no IBGE era um cargo temporário, mas eu decidi decidi optar pelo IBGE e estou lá até hoje. Que legal. E você sempre estudou antes de sair o edital ou você priorizava estudar para aquele edital que já estava na praça? Eu basicamente estudei sempre sem edital. Assim, eu tinha um Sempre edital no pré-edital? Isso, exatamente. Eu tinha um edital de referência, mas era de concurso passado. É muita matéria para você pegar depois do edital. A área policial está bastante complexa hoje em dia. E aí eu estudava aquele núcleo de matérias. Quando vinha um edital, como aconteceu no IBGE, no AGPEM, eu atacava somente as matérias específicas. E como eu tive bastante tempo, desde 2018 até agora, eu não tive nenhum problema em fechar o edital. Sim, teve um ou outro tópico que eu não fechei, mas por opção minha, não por falta de oportunidade. Em relação ao DEPEN, né? Tivemos o edital publicado, na sequência tivemos uma suspensão do concurso. Como que você fez esse planejamento pós-edital do DEPEN? Olha, o edital saiu em julho, se não me engano foi em julho de 2020. Eu já estava estudando para PCDF, então tinha um núcleo duro de matérias ali que eram comuns, mas o DEPEN pesava muito a execução penal. Só que eu já tinha estudado para o AGP em Goiás, execução penal, então eu não tive tanto problema assim. E aí eu foquei bastante na letra de lei, li todos os atos normativos que continham em execução penal, e ao mesmo tempo ainda continuava estudando para PCDF. E aí a prova foi marcada para outubro, depois foi suspensa novamente, marcada para fevereiro, e eu continuava estudando. E aí quando ela foi novamente adiada em fevereiro,
já tinham saído os editais da PF e da PRF em janeiro. Eu estava conciliando, sei lá, 5 editais. É. E aí eu decidi parar meu estudo de execução penal, porque meu foco mesmo era a Polícia Federal e a Rodoviária Federal. E aí eu decidi tirar a execução penal do meu ciclo e continuar com as outras matérias. Aí depois, em maio, teve a prova da PRF, e teve um intervalo mais ou menos de 15 dias entre a prova da PRF, depois da PF, depois da PM em Tocantins, eu fiz esses 4, e depois o DEPEN. E como eu tinha abandonado a execução penal, quando ocorreu a prova da PRF, eu tirei trânsito. Quando ocorreu a prova da PF, eu tirei contabilidade e estatística, essas matérias, e eu fui tirando. E uma semana antes, que eu fiz a PM Tocantins, eu passei também, e aí eu estudei só o estatuto, que é uma semana intensiva, e aí depois, uns 15 dias, teve a prova do DEPEN. E aí uma semana antes eu peguei para revisar a execução penal que eu tinha abandonado lá em fevereiro. Mas eu tinha estudado muito. Eu fiz resumos depois de várias lidas, eu fiz bastante questões, li bastante letra de lei, então eu estava bastante confiante. Eu peguei uma semaninha ali e estudei só execução penal, mais nada, para chegar na prova, porque era metade da prova execução penal, então eu tinha que ir muito bem. E graças a Deus eu foi de acordo com o que eu imaginava a prova e eu consegui. Nossa, foi bem de acordo, né? Passou em primeiríssimo lugar. Me diz uma coisa, durante esse período que você estudou, inclusive estava conciliando em alguns momentos 5 editais, você estudava e trabalhava ou só estudava? Durante quase toda a minha preparação, eu fazia estágio e tinha faculdade também. Porque como o meu sonho era a PF e a PRF, exige nível superior, né? E quando eu decidi fazer administração, eu tinha 17 anos, então não tinha muita coisa na cabeça, então a primeira faculdade que eu passei, eu fui fazer. E aí já nos primeiros períodos eu vi que não ia dar certo aquilo, e foi quando eu conheci a área policial. E aí eu precisava terminar porque eu preciso do nível superior, né? E aí eu tinha um estágio também, eu estagiava durante o dia e fazia faculdade à noite. E durante o dia eu tinha que achar pequenos intervalos de tempo para mim estudar, porque era bastante corrido. Então, na hora do almoço, 40 minutos estudando, 20 almoçando. E isso gerou algumas... Você já estudou, você sabe, né, Lu, que qualquer tempo é hora de estudar, qualquer hora é hora de estudar. Então, se eu tivesse que viajar, na viagem eu baixava uma aula, escutava só o áudio, fazia resumos, toda hora era hora. E você conseguia estudar quantas horas por dia aí nessa pegada de estar sempre tentando conciliar? Como que você fazia? Eu estudava, em média, se for fazer uma média aritmética de todo esse período de estudos, acho que daria umas 3 horas por dia, 3 a 4. Porque durante a semana eu não tinha tempo. Como eu falei, o estágio e a faculdade ocupavam bastante parte do meu dia. Então, eu estudava 3 horinhas durante o dia, se desse, se não desse também, eu não me torturava por isso, não. E aí no final de semana, que era onde eu tirava a minha diferença. No sábado eu não tinha faculdade, nem estágio, e no domingo também não. Você conseguia estudar quantas horas mais ou menos no final de semana? Umas 6, 7. E como é que você fazia no dia a dia, durante a semana? Quantas matérias você conseguia colocar por dia, já que você estudava bem menos? O meu ciclo, ele sempre foi, assim, ele foi flexível, mas uma coisa eu não mudava. É 1 hora por matéria, sempre, desde o início da minha preparação. As matérias que tinham mais importância, elas se repetiam mais durante a semana, mas sempre 1 hora por dia. Então, eu às vezes estudava 2, ou 3, ou 4 horas por dia. E aí eu ficava intercalando essas matérias, algumas com menos frequência, né? Mas eu conseguia estudar esse período durante o dia, assim. Você tinha alguma estratégia de revisão? Fazia muitas questões? Como era? Eu fiz muitas questões e eu revisava bastante também. No começo da preparação eu revisava mais do que fazia questão, mas depois isso se inverteu. E eu revisava através dos grifos, depois que eu passei a adquirir os cursos de estratégia, né? Eu lia o PDF, grifava as partes importantes e fazia as questões do PDF. Depois, na segunda passada, eu já fazia mais questões ainda. Se eu tivesse entendido e o percentual de acerto nas questões tivesse sido satisfatório, eu nem voltava para ler o material, eu já partia para o próximo tópico.
E isso foi se repetindo, eu fazia muitas questões mesmo, assim. Eu acho que eu já fiz mais de 50 mil questões fácil. Excelente. E para a discursiva, como que você se preparou, Kaique? A discursiva é uma história à parte, porque, assim, depois antigamente eu não dava muito bem com português. Mas uma época depois da prova da PRF 2019, que eu fui muito mal em português, eu decidi aprender de vez por todas. E eu fiz um intensivão, era de madrugada português, de tarde português, de noite português. E aí eu consegui ter uma segurançazinha para mim poder desenvolver a redação. E eu não treinei muito. Eu acho que eu não fiz mais de 10 redações nesses 3 anos, não fiz. Eu negligenciei, mas eu compensei no português porque eu estava bastante português. Eu só não ia para a prática. Mas eu tinha uma noção, as aulas da Janaína Arruda me ajudaram bastante. Eu já mandei algumas redações para ela corrigir. E aí eu tinha acabado de fazer a prova da PRF e eu fui classificado fora das vagas, mas eu fui muito mal na redação. Era uma coisa que eu imaginava que era o meu diferencial e quando eu abri o Diário Oficial que eu vi minha nota lá, isso me jogou para fora das vagas e me deu foi um balde de água fria. E aí eu fui até pro TAF, eu fui desanimado. E acabei reprovando o TAF de qualquer forma, mas doeu muito mais a minha nota, ver aquela nota na redação do que cair no TAF. E aí eu tava com esse fantasma na cabeça, veio a prova da PM Tocantins, eu fiz a redação, fui bem, e eu fui fazer a prova do DEPEN, e eu acho que eu fiz só uma redação entre a PRF e o DEPEN. Fiz uma redação, vi que estava bacana, tinha sido só um desastre na PRF, mas foi um caso isolado. E aí eu fui para a prova do DEPEN e eu preferi estudar os temas ao invés de fazer a própria redação. Então, acho que eu assisti uma aula do Rodolfo Gracioli, aquele resumão que ele faz antes da prova, e da professora Janaína Arruda também. E aí eu anotei alguns dados e eu já sabia que ia ser mais ou menos uma redação voltada para o sistema prisional, né? E graças a Deus abri a prova, estava lá um tema bastante fácil, entre aspas, né? Porque eu já tinha estudado. E aí eu fui muito bem na redação também. E qual foi sua nota na discursiva? Na discursiva eu fiz 19,73 de 20, né? Nossa, não é à toa que é o primeiro lugar, né, gente? Então, já que estamos falando de estratégia de prova, qual foi sua estratégia para a prova objetiva, né? A prova do DPN é uma prova ali do CESP, com 120 questões certo e errado, marcou tudo. Qual foi sua estratégia? Deixou em branco? Olha, depois eu fiz a prova da PF, eu não controlei bem o meu tempo, então eu deixei, sei lá, quase um quarto da prova em branco. Não deu tempo e isso acendeu um alerta. E pela nota eu não consegui passar na PF e se eu tivesse marcado mais, talvez eu teria passado. Aí acendeu esse alerta de eu não posso deixar a questão em branco. Eu tenho que preencher, se não todas, deixar uma margem muito pequena. E aí eu fui para a prova pensando em não deixar mais do que 6 ou 7 questões em branco. Até porque eu tinha coberto a maioria do edital, grande parte, e eu acho que eu não ia dar margem para isso. E aí como eu tinha estudado uma semana antes, essa semana todinha de execução penal, estava com as coisas bastante frescas na cabeça. Fui já partir direto para as questões de execução penal para tirar logo o peso na consciência, né? E aí após eu passei para as outras matérias e deu tudo certo. Deu muito certo. Quantos pontos você fez na objetiva de 120? Na objetiva eu fiz 102,75. 102,75. Com mais 19,73 na discursiva, né? Temos aí a nota do primeiro colocado no DEPEN. Muito bom. Kaique, olhando para trás, você consegue apontar algum momento, algum ponto falho na sua preparação? No início da minha preparação, eu fazia muitos resumos. Então, eu assistia a videoaula e já fazia o resumo da videoaula no primeiro contato que eu tive com ela. O resumo, ele na primeira leitura, eu acho que ele não é tão eficiente porque você ainda não sabe o que é importante, você não fez questões para saber. Então, é um tiro no escuro e demanda muito tempo. Eu perdi muito tempo com o resumo, basicamente 1 ano aí. Hoje não é que eu seja contra o resumo, mas na primeira leitura eu já não faço mais. Após sei lá, a terceira, quarta revisão, que eu já sei mais ou menos o que cai, aí sim que eu faço um caderninho ali dos erros que eu estou cometendo e aprendo com eles.
E um ponto que eu coloco como um positivo foi fazer simulados. Eu fiz bastante simulados. Eu fazia os simulados, mas eu não fazia parte da redação. Eu só fazia os 120 itens, corrigia, e eu acho bastante importante corrigir. As pessoas às vezes só fazem um simulado, vê sua nota e acabou, né? Eu não, eu fazia o simulado, via minha nota e corrigia questão por questão para saber por que que eu acertei e por que que eu errei. E eu acho que isso ajudou bastante também. Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou durante a sua preparação? Ah, eu acho que o que mais me chateou foi as sucessivas suspensões que tiveram durante esse período. Logo quando iniciou a pandemia, eu tinha uma prova da PCDF para fazer, ela foi suspensa, depois foi suspensa umas 3 vezes. O DEPEN também foram 2. E isso é ruim porque eu estava conciliando vários editais e eu precisava desocupar um pouco o meu ciclo de estudos porque estava ficando muito pesado, tinha mais de 15 matérias. E eu acho que isso é ruim porque você fica postergando decorebas. O edital do DPM tinha algumas matérias assim que eram informações que você tinha que simplesmente decorar, aceitar aquilo e levar para a prova. E quando suspendia, você tinha que manter aquilo na cabeça por mais tempo e isso me prejudicou bastante. Pensou em desistir alguma vez? Não, não pensei. Eu estava fazendo bastante questões e o percentual de acertos era satisfatório. Então, eu lembro até hoje, no dia que eu estava no começo dos estudos ainda, eu peguei 2 matérias, que eu estava estudando na época, administrativo e constitucional. E aí eu fui resolver a prova da PRF de 2013 para saber como é que eu estava. E eu fui muito bem, fiz mais de 90% nessas 2 matérias assim. E ali eu pensei, é só eu fazer a nota de corte. Essas 2 matérias já me garantem uma certa tranquilidade, então eu só tenho que estudar as outras e ter um percentual aceitável nas outras também. E ali eu soube que não tem muito segredo. Você vai ler o seu material, você vai fazer questões, você vai ver onde você está errando e corrigir. Você não vai gabaritar a prova, mas o que você puder fazer para poder elevar o seu percentual de acerto, você vai fazer. Você não vai gabaritar a prova, mas ele ficou perto disso, né, gente? Kaique, qual que é a sensação de ver seu nome no Diário Oficial e mais do que isso, de ver seu nome em primeiro lugar, cara? Qual que é a sensação? É muito boa. Eu já estava esperando assim, pela minha nota da objetiva, eu já estava bastante tranquilo. Então, eu só torcia para não ser minha nota da redação não ser 50%, né? Abaixo de 50% eu já seria eliminado. E aí eu estava esperando o quê? Um top 20, top 30, nos grupos de Telegram, de WhatsApp. A gente conversava bastante e eu estava esperando mais ou menos essa pontuação. Mas aí quando eu vi o meu código lá, quando soltaram a nota da discursiva e o pessoal fez a listagem, que eu vi lá no topo, eu não acreditei assim no primeiro momento. Conferi letra por letra, que é um código gigante, né? Mas foi bom demais. Eu pude, porque minha pretensão era sempre passar na primeira turma do curso de formação. Porque o concurso policial é um concurso que demanda várias fases, então é bastante demorado. E a minha ideia inicial sempre foi passar na primeira turma, para não demorar bastante. Mas foi muito boa a sensação. Conseguiu demais, né? Primeirão aí, primeiro que vai ser nomeado. Bom, Kaique, a gente com certeza hoje aprendeu muito com você. Acho que essa sua entrevista vai conseguir inspirar muitas pessoas. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para quem ainda continua na batalha, né? Gente, o Kaique enfrentou aí 5 editais ao mesmo tempo e num deles conseguiu ser aprovado em primeiro lugar. Então acho que o que esse rapaz tem para falar para a gente só tem a contribuir. Para aqueles que estão começando ou estão na luta aí, se eu puder dar um conselho, é ter constância nos estudos. Estude, se não puder todo dia, mas pelo menos estabeleça um horário e os dias que você vai estudar. As pessoas às vezes estudam 3 dias e folgam 3 semanas. E eu estabelecia o meu cronograma diário, então eu estudava de manhã, um ótimo horário para estudar, porque ainda não, os problemas do dia a dia ainda não ocorreram, então sua mente está mais fresca. Pelo menos funcionou assim para mim. Eu estudava de manhã e eu definia um cronograma de estudos, as matérias que eu ia estudar, e fazia muitas questões. Você não vai saber se você está bem se você não fizer questões, se você não testar. E eu fazia bastante simulados também, eu recomendo. É um raio-x
dos seus estudos. E depois de fazer o simulado, tem que corrigir, não é uma coisa que você, né, faz, vê sua nota e joga na gaveta. Você tem que esmiuçar o seu estudo e saber por que você não atingiu a nota de corte ainda. Porque o que importa é você atingir essa nota de corte, fazer o curso de formação e ser empossado. É isso aí. Então, ó, tenha constância, acorde cedo, estude no seu melhor horário, faça simulados, corrija seus erros. Esse é o segredo do nosso aprovado em primeiro lugar no concurso do DPEM. Kaique, a gente agradece aqui a sua participação e a sua entrevista. Tenho certeza que ela vai ser muito inspiradora para muitos dos nossos alunos. E, com certeza, as pessoas podem aproveitar o que você falou aqui, né, para dar uma orientada aí nos seus estudos e, quem sabe, conseguir uma aprovação aí também, né? Nem precisa ser em primeiro lugar, Não, né, não. mas se for, melhor ainda. Bom, gente, esse foi Kaique Martins, primeiro colocado no concurso do DPEM.